Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Sorte e vou estar apresentando para vocês aqui os palpites do concurso 1256 da Loteca Copa do Mundo, que já está valendo as apostas. Começaram dia 13, né? E vai até amanhã, dia 17/6, às 19 horas. Neste confronto aqui, neste concurso, está um prêmio estimado em 2 milhões. As apostas ocorrem, os jogos vão ocorrer entre os dias 17 e 21, né, de junho, no final de semana. E vamos ao jogo 1, né? Jogo 1, Brasil, sexto colocado no ranking da FIFA, tem 1 ponto, que foi no empate contra Marrocos. E Haiti, que tem 0 pontos, posição número 83 no ranking da FIFA. É pelo grupo C. O jogo vai ocorrer na sexta-feira, às 9h30. O Brasil precisa se reabilitar da estreia. E o Haiti vem com a moral elevada, né, devido a estar participando da Copa do Mundo, mesmo tendo sofrido uma derrota no seu primeiro jogo. Considerando a necessidade de vitória do Brasil, a qualidade individual de seus jogadores e a fragilidade defensiva do Haiti em bolas longas, o nosso palpite aqui para esse confronto é a vitória do Brasil. Acredito que a seleção brasileira vai se impor, buscar o resultado desde o início e, com a força do seu ataque, conseguir uma vitória com boa margem de gols. O Haiti pode até tentar surpreender, mas a superioridade do Brasil deve prevalecer. O jogo contra o Marrocos, como a gente já tinha analisado no vídeo anterior, era um jogo difícil, mas sinceridade, eu não imaginava que ia ser tão difícil assim, né? Eu acredito que até pela deficiência da seleção brasileira mesmo. Sinceridade, para mim, cria muita expectativa na seleção brasileira, e como brasileiro não desisto nunca, mas vai ter que melhorar muito, muito mesmo aí o Brasil, tá bom? Vamos lá, então, jogo 1, colocamos aqui palpite seco, Brasil. Jogo 2, Gana versus Panamá. Esse jogo é pelo grupo L. Gana é a posição número 73 no ranking da FIFA, enfrenta Panamá, que é a posição número 34 no ranking da FIFA. Esse jogo ocorre amanhã, quarta-feira, às 20 horas. Esse jogo promete ser um duelo interessante entre a força física e o talento individual de Gana contra a organização do Panamá. Ambos os times vêm em busca da primeira vitória na Copa. A qualidade individual dos jogadores de Gana, especialmente no ataque, e a experiência da equipe em grandes competições, acredito que tem uma ligeira vantagem. O Panamá, apesar da sua disciplina, pode ter dificuldades em conter a seleção de Gana. Espero uma partida com poucos gols, mas com Gana conseguindo se impor e garantir a vitória. Então, nesse jogo 2, estamos colocando palpite seco, coluna 1. Jogo 3, Uzbequistão versus Colômbia. Uzbequistão, posição número 51 no ranking da FIFA, enfrenta a Colômbia, posição número 14. Esse jogo é válido pelo grupo K, ocorre amanhã, quarta-feira, às 11 horas da noite. O Uzbequistão finalmente chegou à Copa. Depois de décadas batendo na trave, a seleção asiática faz sua estreia. Vem motivada e tem como destaque um garoto, Abosbek, que pode surpreender. A Colômbia voltou. Depois de ficar de fora em 2022, chegam com um futebol físico, intenso e muito técnico. Tem como destaque James Rodrigues, Luiz Dias e Richard Rios, entre outros. Nosso palpite aqui, coluna 2. Só lembrando que os palpites nossos são palpites base, né? Para estarmos montando o nosso bolão, que eu vou estar apresentando para vocês aí mais à frente, tá? Quem não é inscrito no canal,
Peço ajuda para vocês aí, para que se inscreva no nosso canal, para sempre você estar recebendo os nossos palpites aí, tá bom? Jogo 4, República Tcheca tem 0 pontos, né? É a posição número 43 no ranking da FIFA. Enfrenta a África do Sul, que também não pontuou, perdeu também. Posição número 61 no ranking da FIFA. Esse jogo é pelo Grupo A, ocorre na quinta-feira, 1h da tarde. Os tchecos lutaram bravamente, mas acabaram sofrendo uma dura derrota por 2-1 para a Coreia do Sul, na primeira rodada do Mundial. O jogo aéreo deles é muito perigoso. Já a seleção da África do Sul perdeu para o México. Precisa se organizar para poder ainda sonhar com uma classificação. A República Tcheca tem muito mais volume de jogo e deve furar o bloqueio sul-africano. Então, nosso palpite nesse jogo, coluna 1, República Tcheca. Jogo 5, Suíça tem 1 ponto versus Bósnia, 1 ponto também. A Suíça, 19ª colocada, enfrenta a Bósnia, né, 63 no ranking da FIFA. É pelo Grupo B, esse jogo ocorre na quinta-feira, às 16 horas. A Suíça é a favorita diante da Bósnia. Ambas as equipes vêm de empates na primeira rodada e buscam a liderança do Grupo B. Suíça, forte organização tática, defesa sólida e amplo favoritismo estatístico. Cerca de 62% nas estatísticas dão a Suíça como favorita. A Bósnia apresenta bom contra-ataque, mas sofre com a fragilidade física e falta de posse de bola, né, principalmente no meio de campo. Então, nosso palpite aqui é palpite seco, Suíça, coluna 1. Jogo 6, Canadá versus Catar. Canadá tem 1 ponto e o Catar também 1 ponto. Canadá, posição número 32 no ranking da FIFA, e o Catar, posição número 49 no grupo. Esse jogo é do Grupo B, ocorre na quinta-feira, às 19 horas. O Canadá, jogando em Vancouver, é favorito diante do Catar. Ambas vêm de empates por 1-1 na rodada de abertura e buscam a ponta isolada do Grupo B. O Canadá conta com o forte apoio da torcida local, alto volume de jogo e a velocidade de Alphonso Davies. O ponto fraco é a falta de pontaria. Já o Catar arrancou um empate heróico nos acréscimos contra a Suíça, mas cedeu 26 finalizações. Sofre com extrema fragilidade defensiva. Então, nosso palpite aqui, devido até ao fator de mando de jogo, né, de estar jogando em casa, seleção do Canadá, coluna 1. Jogo 7, válido pelo Grupo A, México versus Coreia do Sul. México, posição 13ª no ranking da FIFA, tem 3 pontos. Enfrenta a Coreia do Sul, que é a posição 21, né, no ranking da FIFA, que tem 3 pontos. Esse jogo ocorre na quinta-feira, às 22 horas. O México é favorito diante da Coreia do Sul, pois tem o fator casa ao seu favor. É o grande duelo dos líderes. Quem vencer carimba quase 100% da vaga nas oitavas de finais, na próxima fase. México vem embalado pelos 2-0 na estreia, tem a força esmagadora da torcida e ataque calibrado, mas perdeu o zagueiro César Montes, expulso no jogo contra a África do Sul. A Coreia do Sul mostrou força ao vencer a República Tcheca de virada por 2-1. Assusta pela velocidade de som no contra-ataque, mas a defesa bate cabeça na bola aérea. Nesse jogo aqui, colocamos palpite seco, coluna 1, México. Jogo 8, Estados Unidos tem 3 pontos,
enfrenta a Austrália, que também tem 3 pontos. Estados Unidos, 15ª no ranking da FIFA, e a Austrália, 22ª no ranking da FIFA. Esse jogo é pelo grupo D, ocorre na sexta-feira, às 16 horas. Os Estados Unidos são os favoritos diante da Austrália, jogando em Seattle, pelo grupo D da Copa do Mundo. É o grande duelo dos líderes. Quem vencer assume a ponta e encaminha a classificação. Os Estados Unidos deram um show na estreia com a goleada histórica por 4-1 sobre o Paraguai. Paraguai que tem uma defesa, um sistema defensivo muito bom. Uma seleção muito bem treinada e joga com muita velocidade, além do fator de jogar em casa. A Austrália surpreendeu ao vencer a Turquia por 2-0. Mostrou uma defesa sólida, muito bem treinada e tem um contra-ataque muito veloz. Jogo difícil para os americanos. Aqui é um belo de um jogo para a gente estar acompanhando. Os Estados Unidos surpreendeu a sua forma de jogar, né? E a Austrália também, um sistema defensivo, faz uma barreira ali na frente que é muito difícil de ser superada. Então, nesse confronto aqui, nós colocamos um duplo fechado, coluna 1, Estados Unidos, e um empate nesse jogo 8, tá? Então foi um duplo fechado aqui, nosso palpite. Jogo 9, Escócia versus Marrocos. Esse jogo aqui é importantíssimo para a gente, para o Brasil, né? A Escócia, posição número 38 no ranking da FIFA, e Marrocos, posição número 7ª colocada no ranking da FIFA. Pelo grupo C, ocorre na sexta-feira, às 19 horas. É anterior ao jogo do Brasil. Marrocos entra como favorito diante da Escócia. Duelo direto pelas primeiras posições. A Escócia lidera a chave, mas os marroquinos vêm com muita sede de vitória. A Escócia tem muita força física, mas sofre para criar jogadas trabalhadas na frente. Já Marrocos mostrou credencial de gigante ao segurar um empate por 1-1 com o Brasil. Destaca-se pelo refino técnico e a velocidade de jogadas pelas pontas, tá? Marrocos jogou como um gigante mesmo, perto do Brasil, né? O Brasil, no primeiro tempo, aí ficou um time que não deu para entender, uma seleção que não é a que a gente conhece, né? Já isso aí já é de um tempo para cá, né? Mas falando do jogo aqui do Marrocos e Escócia, nós acreditamos aqui que Marrocos deve vencer esse jogo, mas um empate aqui não é algo de surpreender não, tá? Até seria bom pra gente aqui brasileiro um empate nesse jogo aqui. Então colocamos um duplo fechado aqui, vitória do Marrocos, coluna 2, e empate. Jogo 10, Holanda versus Suécia. Holanda tem 1 ponto, 8ª no ranking da FIFA, enfrenta a Suécia, 35ª no ranking da FIFA. Esse jogo é pelo grupo F, ocorre no sábado às 14 horas. A Holanda é a favorita diante da Suécia. Jogo pesado valendo a liderança. A Suécia quer manter o topo e a Holanda precisa vencer para não se complicar. A Holanda cedeu o empate por 2-2 para o Japão nos acréscimos. Conta com a liderança de Van Dijk e os passes de Gravenberch, mas a zaga sofreu panes defensivas. A Suécia aplicou uma goleada avassaladora por 5-1 na Tunísia. A seleção sueca mostrou um excelente entrosamento na saída da defesa para o ataque. Destaca-se o jovem Ayari, que marcou 2 vezes. Então, nesse jogo aqui, nós colocamos aqui, pelo nosso palpite, coluna 1 e coluna do meio, tá? Então, colocamos um duplo aqui fechado também. Vitória da Holanda e empate no jogo contra a Suécia. Jogo 11, Alemanha
3 pontos, versus Costa do Marfim, que também tem 3 pontos. A Alemanha, nona colocada no ranking da FIFA, e a Costa do Marfim, 30ª colocada. Esse jogo é pelo grupo E, ocorre no sábado às 17 horas. A Alemanha é favorita diante da Costa do Marfim. É a decisão da liderança isolada. O duelo bota frente a frente os 2 vencedores da rodada de abertura. A Alemanha aplicou um histórico 7-1 em Curaçao. Conta com o brilho de Musiala e o faro de gol de Kai Havertz, mas a zaga deu pequenos cochilos na estreia. Já falando da Costa do Marfim, mostrou muita força física e superou o Equador por 1-0. Esse jogo aqui, eu vendo o jogo, para mim esse jogo aqui, o empate aqui 1-1 seria o mais justo, vamos dizer, né? O Equador para mim foi superior à Costa do Marfim. 2 bolas na trave que o Equador deu, mas futebol é assim mesmo, né? A Costa do Marfim é perigosa no contra-ataque, mas sofre para segurar a bola contra times técnicos. Nesse jogo aqui colocamos palpite C com a Alemanha, tá? Acredito que a Alemanha consiga vencer a Costa do Marfim aqui. E aí ir para 6 pontos no grupo E. Jogo 12, válido pelo grupo E também. Equador com 0 pontos, enfrenta Curaçao, que também tem 0 pontos. Equador, 28ª colocada no ranking da FIFA, e Curaçao, posição número 83 no ranking da FIFA. Esse jogo ocorre no sábado, às 21 horas. O Equador é favorito diante de Curaçao, precisando vencer para respirar no grupo E. Jogo do vale tudo. Ambos perderam na estreia e quem tropeçar novamente pode dar adeus antecipado ao torneio. Falando do Equador, martelou muito, mandou bola na trave, mas perdeu por 1-0 para a Costa do Marfim. Esbanja volume físico e qualidade com Gonzalo Plata, mas peca na pontaria. Agora falando de Curaçao, estreou sendo atropelada pela Alemanha por 7-1. O time joga com coração e sem pressão, mas mostra uma fragilidade defensiva assustadora. Então nesse jogo aqui colocamos coluna 1, Equador. Jogo 13, Espanha 1 ponto, enfrenta a Arábia Saudita, que também tem 1 ponto. A Espanha, 3ª colocada no ranking da FIFA, pega a Arábia Saudita, posição número 60 no ranking da FIFA. Esse jogo é válido pelo grupo H e ocorre no domingo às 13 horas. A Espanha é favorita diante da Arábia Saudita. O grupo está embolado. Apenas 2 empates na estreia. Quem vencer este confronto encaminha a vaga para o mata-mata. A Espanha tropeçou no empate por 0-0 contra Cabo Verde. Esbanja refino técnico com Lamine Yamal e amplo favoritismo. Cerca de 88% nas estatísticas dá como vitória da Espanha nesse jogo aqui. Mas precisa calibrar a pontaria contra retrancas, né? A Arábia Saudita arrancou um empate heróico por 1-1 com o Uruguai, mas falta peso ofensivo ao time. Nesse jogo aqui, colocamos coluna 1, Espanha, tá? Jogo 14, Uruguai, 1 ponto, 18º colocado no ranking da FIFA, enfrenta Cabo Verde, que também tem 1 ponto, que é a posição número 64 no ranking da FIFA. É pelo grupo H, o jogo é no domingo às 19 horas. Uruguai é o favorito diante de Cabo Verde. Joga em Miami pela 2ª rodada do grupo. Tudo igual. Após 2 empates na estreia, o grupo está totalmente embolado e quem vencer assume a liderança. O Uruguai ficou no 1-1 com a Arábia Saudita, conta com a garra de Valverde e o poder de fogo de Darwin Núñez, mas peca na ansiedade nos passes finais. Cabo Verde, falando de Cabo Verde agora, fez história
ao segurar o empate por 0-0 contra a Espanha. Destaque do jogo foi o goleiro Vozinha, mas o ataque quase não agride. O goleiro aqui do Cabo Verde fez história nesse jogo mesmo contra a Espanha. Pegou tudo mesmo. Então, na nossa análise aqui no jogo 14, colocamos aqui Uruguai, coluna 1, tá? E aqui, agora eu vou apresentar para vocês o resumo dos nossos palpites. Então, na nossa análise aqui, no nosso resumo, ficou um jogo base com 3 duplos, tá? Então, colocamos duplo no jogo 8, Estados Unidos e empate contra a Austrália. Colocamos um duplo no jogo 9, empate e Marrocos, coluna 2. E colocamos um empate também aqui no jogo 10, Holanda, coluna 1, e empate contra a Suécia, tá? Esses são os nossos palpites base, para se caso você quiser ter alguma referência aqui para montar o seu jogo. É uma base que nós montamos aqui. E esse aqui são os bolões que já estão à venda nas lotéricas, tá? Então nós abrimos 2 bolões para o concurso 1256. Abrimos um bolão aqui que podemos chamar de bolão verde. Esse bolão aqui você encontra ele na lotérica Doutor da Sorte, que você pode comprar ele de 2 formas. Pelo aplicativo da Caixa, você entra e digita o código 013238, que você vai cair diretamente na lotérica Doutor da Sorte. É só você olhar os bolões lá, ver o bolão da loteca e você vai encontrar esse bolão aqui. Nesse bolão tem 5 duplos e 2 triplos. Colocamos duplo Uzbequistão, empate versus Colômbia. Colocamos um duplo aqui, República Tcheca, empate contra a África do Sul. Colocamos outro duplo aqui, Canadá, empate contra o Canadá, contra Catar. Colocamos um duplo, México, empate contra a Coreia do Sul. Um duplo, Estados Unidos, empate contra a Austrália. Colocamos um triplo, Escócia e Marrocos. E outro triplo, Holanda e Suécia, tá? Esse é o bolão verde, que sai por R$ 40,92. Você pode encontrar ele na lotérica Doutor da Sorte. E temos também o bolão amarelo, que eu chamei de amarelo. Que aqui a gente procurou já colocar alguns palpites como surpresa, vamos dizer assim, né? Então, colocamos aqui Gana e Panamá, colocamos um empate aqui, colocamos aqui México e Coreia do Sul, colocamos uma vitória da Coreia do Sul, colocamos outro aqui, deixa eu ver, o triplo nesse jogo aqui ficou entre Canadá e Catar. Colocamos um triplo aqui, que seria uma vitória do Catar, seria uma surpresa, né? E mantivemos o triplo aqui entre Holanda e Suécia. E colocamos também aqui um empate no jogo Espanha e Arábia Saudita, que seria algo que para a Espanha seria terrível, né? Colocamos aqui um empate. Então esse aqui seria um bolão mais, vamos dizer assim, aqueles resultados surpresa, que é o que está ocorrendo na Copa do Mundo aí, tá? A configuração dele é a mesma coisa, 5 duplos e 2 triplos. Esse bolão aqui você encontra ele na lotérica Vale da Sorte. Então, se você for comprar ele pelo aplicativo da Caixa, você vai ter que entrar ou pelo nome Vale da Sorte ou pelo código 022011. Você entrando pelo código, você cai direto na lotérica Vale da Sorte e você encontra esse bolão lá. Caso você queira adquirir ele pelo WhatsApp, é só digitar o DDD 12, número 3042-2102. Você vai estar falando comigo, que é o Jordão, né? E eu terei um enorme prazer em estar atendendo vocês lá e reservando a sua cota. Tá ok? Espero que tenham gostado da nossa análise, gostou dos nossos palpites aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha,
faça o seu comentário aí, coloque os seus palpites também, porque quem estiver assistindo o nosso vídeo aí, de repente pega o seu palpite como base também, como exemplo, tá bom? O prazo final das apostas é até amanhã, quarta-feira, dia 17/6, se encerra às 19 horas, tá bom? Então, se você gostou dos nossos bolões, entre em contato com a gente aí até antes das 19, que pode ser que a gente ainda tenha, né? Eu ainda tenho algumas cotas lá, mas não tem muito não, tá ok? Desejamos sorte a todos, uma excelente semana, fiquem todos com Deus e boa sorte a todos, viu? Um forte abraço aí.